É isso aí, gente. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do dia que você vai ver esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 24. Meu nome é Luziane e estou aqui para ajudar você, a incentivar você a ler a Bíblia, buscar a sabedoria que vem de Deus, do alto, e o discernimento que vem de Deus também. E nós estamos nessa maratona e hoje é o capítulo 24, que diz assim: Não tenha inveja dos maus, nem deseje viver com eles, porque o coração deles trama a violência e seus lábios só falam maldades. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a prudência ela se firma. Pelo conhecimento, os quartos ficam cheios de bens preciosos e agradáveis. É melhor ser sábio e ser forte que ser forte, e o conhecimento vale mais que a força. E, e com estratégias que se faz a guerra, quer dizer, com estratégia que se vence, né? A guerra. E a vitória depende do número dos conselheiros. Para o tolo, a sabedoria é coisa inacessível, e no tribunal ele não abrirá sua boca. Quem planeja o mal será chamado de intrigante. O propósito do tolo é o pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você fraqueja no dia da desgraça, é sinal de que sua força é bem pequena. Liberte os condenados é uma palavra que não é ruim falar, mas é condenados à desvida, né? E não abandone os que são arrastados ao suplício, porque pode dizer que não tem nada com isso, mas Deus pesa o coração. E, e sobre a vida, e sobre a sua vida, ele sabe tudo e pagará a cada um conforme as obras que tiver feito. Então não adianta a gente falar que não está nem aí para os problemas das outras pessoas, né? Não ter empatia, não querer ajudar ninguém, porque Deus está vendo que sim, a gente pode auxiliar aquela pessoa. Meu filho, coma o mel, porque ele faz bem. O favo de mel é gostoso na boca. Saiba que também a sabedoria é assim. Se você a encontrar, terá futuro, e sua esperança não fracassará. Não fique cercando a sua casa, não fique cercando a casa do justo, nem lhe destrua a morada, porque o justo não pode cair 7 vezes. O justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta, enquanto os ímpios se afundam na destruição. Então, não adianta a gente falar que a gente nunca vai ter problema, né? Nós que buscamos a Deus. Nós vamos ter os problemas, só que a gente pode cair 7 vezes, como diz aqui a Bíblia. Mas nós vamos sempre nos levantar. Mas o ímpio não. Quando ele cai, ele vai ficar caído. Ele sempre está naquele fundo do poço. Por isso que eu digo, você pode estar hoje passando um problema, mas você vai se levantar. Com Deus você vai conseguir se levantar desse problema que você está hoje. Ele vai te dar essa força, ele vai te dar essa sabedoria. Não fique alegre quando o seu inimigo cai, e não festeje quando ele tropeça. Deus poderia ver isso e ficar irritado e desviar a ira contra você. Não fique irritado por causa dos maus, nem tenha inveja dos injustos, porque o mal não tem futuro, e a lâmpada dos injustos se apagará. Às vezes a gente fica pensando, por que que sempre, né? O normal da gente é pensar, por que essa pessoa faz tanto mal a todos e está sempre se dando bem? Mas Deus não quer que nós pensamos isso, né? E ficamos com raiva. Meu filho, tema a Javé e ao rei, e não se revolte contra nenhum dos dois, porque de repente eles se vingarão, e quem sabe com que furor. Outras palavras dos sábios. Também estas palavras dos sábios. Não é bom ser parcial no julgamento. O povo amaldiçoará quem absolver o culpado, e contra ele todos ficarão irritados. Os que fizeram justiça, porém, terão sucesso e serão abençoados. Resposta bem dada é um beijo nos lábios. Organize seus negócios na cidade e prepare tudo no campo, para depois construir a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra seu próximo, e não o engane com lábios.
Nunca diga, vou fazer para ele o mesmo que ele me fez, vou lhe pagar como ele merece. Gente, leia Provérbios. Gente, quantas vezes na nossa vida, por falta de sabedoria, nós fazemos isso? E não é uma coisa que agrada a Deus. Porque aqui está escrito, não é para pagar da mesma forma. Não é para fazer para ele o que ele merece. Não faça para ele o que ele merece. Que o tolo fez contra você, que o injusto, o perverso, o iníquo, ou tudo. Essas pessoas tóxicas, essas pessoas serizinhos das trevas. Não adianta, porque Deus não quer isso. Está aqui escrito. Nunca diga, vou fazer para ele o que ele me fez, como ele me fez. Vou lhe pagar como ele merece. Passei pelo campo de um preguiçoso e pela vinha de um homem sem juízo. Estava tudo cheio de urtigas, o terreno coberto de espinhos e o muro em ruínas. Vendo isso, comecei a refletir e aprendi esta lição. Durma um pouco, cochile mais um pouco. Depois cruze os braços para descansar, ainda mais um pouco. E a miséria cairá sobre você, e a indigência acabará com tal pessoa. Então, esse negócio de descansar não é com os filhos de Deus, né? Claro, aqui diz assim, é aquela acomodação, né? Aquela acomodação que a gente tem de falar, deixa assim mesmo, tá bom assim, aquela zona de conforto, né? Às vezes você tá aí vivendo num relacionamento tóxico, com vários locais tóxicos, frequenta lugares tóxicos, ambientes tóxicos, pessoa tóxica, relacionamentos tóxicos, tudo é tóxico na sua vida. Mas você tem alguma vantagem com isso, algum tipo de vantagem. Você fala, não, tá bom, vamos deixar assim mesmo, vamos deixar como que tá. Não é isso que Deus quer de nós. Vamos trabalhar para sair desse problema? Vamos trabalhar para nós melhorarmos, evoluirmos, sairmos desse tipo de vida dificultosas, coisas que nós estamos vendo que não nos agrada. E por que nós temos que viver assim? Continuar nessa zona de conforto, vivendo uma coisa que não nos agrada mais. Então é esse trabalhar e tudo, profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente, nas relações, tudo na nossa vida. Não ter uma acomodação, uma zona de conforto, mas sim sempre ser diligente, colocar as mãos e falar, vou fazer alguma coisa por mim, para me sair dessa situação, para eu evoluir, para eu melhorar minha vida, melhorar minhas finanças, meu comportamento, meus relacionamentos, tudo. Então, para resumir, gente, a gente não estender muito vídeos, deixa seu like, compartilha, tá? Leia a Bíblia, leia ali que vai te ajudar, independente da tua religião. Eu falo para você. E para dar uma resumida, eu anotei algumas coisas aqui que eu aprendi no vídeo com o Tiago, né? Que eu acompanho ele faz o estudo. Algumas vezes eu acompanhei, alguns capítulos eu não acompanhei, falei aqui os meus comentários, mas a maioria eu acompanhei ele e anotei os comentários, porque eu tô aprendendo com ele, né? Sobre provérbios, porque ele tem mais conhecimento. Eu não sou pastora, nada disso, sou apenas a Luziane, uma terapeuta que comecei esse canal no YouTube novo e depois eu vou falar mais sobre a minha vida e sobre a terapia, que é o foco, né, também. Mas é importante, eu creio, eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas, o livro de Provérbios. Então aqui tá assim, ó, que eu coloquei. Resiliência, né? Constrói a casa antes de você habitar nela. O que significa? Que eu esqueci, eu anotei, mas esqueci que o que eu ia dizer sobre a resiliência e a justiça. Mas eu quero dizer assim, que ele falou que ele explicou, porque a gente deve construir antes de habitar na casa, é nós planejarmos mesmo, né? As coisas bem antes de você antes de você fazer aquele teu plano, aquele teu projeto. Ver tudo que você precisa antes, não é verdade? E a sabedoria é um fundamento. Aqui também nessa outra coisa de habitar na casa, assim, a pessoa também, como quando a pessoa vai casar, né? Ela, ela não quer antes construir, sabe? Uma vida com ela mesma. Os dois vão despreparados, eles não constroem a casa deles antes deles habitarem. Quer dizer o quê?
Muitas vezes a pessoa casa e ela quer jogar todas as cargas dela, os problemas que ela tem naquela outra pessoa. Quer que ela garanta o futuro, sabe, gente? E não é, nós temos que construir a nós mesmos, a nossa vida, ter uma base, estar bem com nós mesmos para que nós podemos estar bem com as outras pessoas. E vice-versa. Um cego não dá para guiar o outro, porque os dois se afundarão, né? Os dois cairão. Quem vai se ajudar? A sabedoria é um fundamento para edificar a sua casa. E o que é a sabedoria? A sabedoria é divina, né? Que a gente fala aqui do livro dos Provérbios. A sabedoria é uma capacidade divina da gente aplicar princípios. E para a gente ter esse entendimento do certo e do errado, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai adquirir o conhecimento, que o livro de Provérbios ele vai nos ajudar com isso, adquirir esse conhecimento de como agir. Não, e fora o livro de Provérbios, conhecimentos também em outras áreas a gente vai adquirir, mas só o conhecimento, pelo conhecimento, ele não vai mudar a sua vida, ele não vai te ajudar a sair dessa vida tóxica, desse problema que você está. Por quê? Porque você precisa adquirir um conhecimento que você possa aplicar ele no seu dia a dia. Por isso que o livro de Provérbios, ele é um maravilhoso para isso, né? Que tem as condutas que você deve seguir. Está sendo explicado para você como agir nas diversas dificuldades da vida, das diversas dificuldades. Então, se você buscar o conhecimento, você começar a praticar, o que vai acontecer? Você vai começar a entender como que a tua vida está assim, como que está acontecendo as coisas na tua vida. Você vai, e com esse entendimento da prática, você vai discernir entre o bem e o mal, vai conseguir separar as coisas. Não vai ser tudo aquilo assim misturado na tua cabeça. Então, por ali você já vai começar a conseguir sair desse problema, né? Devagarinho que você se encontra. Esse problema emocional, esse problema de estar vivendo com uma pessoa tóxica, você está em relacionamentos tóxicos com um monte de gente, você está um monte de problema que você confiou em pessoas, sociedades erradas, várias coisas. E para você sair também desse problema, você também vai precisar desse conhecimento, gente. E saber essa forma de agir com Deus, né? Princípios cristãos, né, de Deus que a gente está explicando aqui. Então você vai conhecendo essas informações e cada vez mais vai crescendo o seu entendimento. Se a sua casa está construída na rocha ou na areia, qual que é, a gente vai dizer? O homem sábio é poderoso e a força dele não é física, mas é emocional e estratégica, né? Porque quando a gente não tem esse direcionamento, essa sabedoria que vem do alto, diante da dificuldade, nós somos fracos. É como se a gente se diluísse no meio da dificuldade e não sabemos para que lado ir. Mas quando nossa vida está construída na rocha, na sabedoria, nos princípios, nos valores de Deus, e tudo isso aqui que a gente aprendeu no livro de Provérbios, o que vai acontecer? Quando vem a dificuldade, a gente é firme, porque nós sabemos no que nós estamos acreditados, nós sabemos onde nós estamos firmados os nossos pés. Não tem como cair diante da dificuldade, porque a pessoa sabe, ela tem a direção, ela já vai ter a direção diante daquela dificuldade. Então não adianta você correr atrás de todos os projetos com velocidade se você não tem a direção. E também se você está sozinho, você não tem conselho de ninguém, só acredita em si mesmo, nas suas próprias informações, não busca também entender, buscar outros conhecimentos das outras pessoas, conselhos de outras pessoas que já se deram bem, que já aplica a sabedoria, gente, que a gente vê na prática, né? É a pessoa que está com uma vida mais estável. Então, o que que acontece? Nós precisamos do conselho das outras pessoas, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós somos uma presa fácil para todo tipo de problema que tem nesse mundo, né? E quando vem a crise, o teu caráter vai se revelar. Quando vem o problema, que vai se revelar como você tá fraco e não consegue diante daquele problema ser firme e vencer e seguir adiante, mas sim você vai desanimar e continuar no problema. Não é isso que é bom. Não é isso que a gente quer aqui também, explicando esse livro aqui de Provérbios.
Qual que é a minha intenção? Tanto eu como você, todos nós, que nós crescemos, evoluímos e diante das dificuldades, conseguimos sair daquele problema. Vamos dizer assim, sairmos bem daquele problema. Para uma nova etapa, mais evoluído, melhor. Tá? Então, agir certo no meio da pressão, é isso que a gente busca. Então, quando você tiver um conselho assim que a gente dá diante de pressão ou de pessoas tóxicas que você teme que você pise em ovos para falar com ela, ou uma pessoa que você acha mais importante que você, ou alguma coisa assim que você se sente pressionada por aquela pessoa, às vezes uma pessoa do teu dia a dia tóxica que você convive. Então, é melhor do que você discutir, brigar, gritar, chorar, ou sei o que, gente. Claro, dependendo da situação, você vai ter que buscar a justiça, né? Dependendo, você tem que cuidar muito do que for falar com essa pessoa, tá? Todo mundo sabe isso, não adianta bater boca com uma pessoa mais problemática. Mas tem casos, e quase todos os casos que você pode fazer para ela. Você não vai debater com ela. Você vai fazer perguntas para ela com respeito. Mas para você fazer essa pergunta, você vai ter já o conhecimento, você já vai ter buscado a sabedoria que vem do alto. Ou para você manter esse silêncio estratégico no momento certo, é porque vocês também sabem o momento certo, com esse discernimento, com essa busca de sabedoria, o momento certo você mantém silêncio e não responder ou não falar nada. Você entende? Pergunta, tá? Faça pergunta para pessoas que te intimidam, sem gritar, sem nada, sem ironia. E nós estamos tudo isso para quê, Luziane? Para que eu preciso dessa sabedoria? Para que eu preciso sair dessa situação comodista que eu vivo? Para que eu tenho que ser justo? Por que eu tenho que ser sábio? Porque nós estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Então, assim como eu busco lá no Tiago, ele me ajuda, ele se dispôs na internet a falar e a explicar sobre a Bíblia, eu vou lá, eu busco com ele um conhecimento a mais, um entendimento a mais. Assim eu estou passando para vocês aqui. E assim você vai fazer para as outras pessoas, gente, com o teu conhecimento, que vai ser melhor, 1000 vezes melhor que o meu. E você vai ajudar outras pessoas. Hoje talvez você esteja numa situação difícil, mas porque você ainda não começou a transbordar e fazer, ou colocar os seus dons em prática, né? E para que tudo isso? Você vai ser feliz, pode ter certeza fazendo isso, multiplicando. Multiplicando os dons que você tem e colocando em favor dos que mais precisam de você. Existe pessoa que está precisando de você, né? Então você vai intervir no mundo para defender aquele que não pode se defender. E só você pode fazer isso, só você pode fazer isso. Eu não posso. Eu não posso fazer nada que é você que tem que fazer. Eu não posso fazer nada no seu lugar. Você precisa fazer. Você é essa pessoa. Você que vai no seu meio aí da sua vida intervir para defender aqueles que estão precisando de você. Então você vai se levantar para você começar a ter sabedoria, para você começar a ajudar as pessoas que estão à tua volta. Tá, gente? Eu espero que tenha te ajudado por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.